Naquela época não havia como filmar as coisas. Então, é por isso que tudo o que se sabe de Sócrates é através de Platão e também de outros testemunhos escritos, não gravados, né? Como hoje a gente tem gravações nas redes sociais e uma série de coisas, ou como hoje a gente faz cinema, né? Não havia possibilidade de fazer cinema na Grécia porque não existia tecnologia para isso. Não havia como fotografar. Os gregos representam Sócrates em forma de estátua, em forma de pinturas, né, nos vasos. E as cenas da Ilíada também são os heróis, os deuses, são registrados em vasos, em pinturas. Não existia fotografia, né? E são essas as imagens que são trazidas do mundo grego para nós. Mas Sócrates, então, lá dentro da sua prisão, ficou, assim como Aquiles, registrado para a memória dos homens por séculos e séculos e séculos. Ele viveu há tanto tempo e até hoje nós podemos falar de Sócrates. Isso foi possível porque Platão registrou num diálogo, né? Hoje existem filmes também sobre Sócrates. Existe um lindo filme sobre Sócrates dos anos 70, que a gente pode buscar, conversar, pensar sobre esse filme. Mas o que salvou a vida de Sócrates na memória, assim como o que salvou a vida de Aquiles na memória dos gregos, foi a escrita. No caso de Aquiles, a Ilíada e a Odisseia, e no caso de Sócrates, os diálogos de Platão, que perpetuaram Sócrates como um personagem. Sócrates se torna um personagem de Platão. E, ainda na prisão, Platão e seus amigos visitam Sócrates e propõem a fuga. Vejam só, Sócrates não tinha aceitado nem pagar uma multa, porque ele não tinha dinheiro, a não ser que seus discípulos pagassem, isso ele fez uma ironia, nem o ostracismo, nem ir para outro lugar, porque ele achava que se a cidade dele não o aceitaria em outro lugar, estando com 70 anos de idade, ele também não poderia ser aceito. Também não aceitou viver preso, só apenas preso. Não queria, ele fala isso no diálogo. Né? Ele praticamente chamou para si a pena máxima, que foi a pena de morte. E viver preso, como ele ia filosofar na prisão? Mas ele ainda conseguiu filosofar na prisão, porque seus discípulos o visitaram e tentaram armar um plano de fuga para ele. E ele também não aceitou, gente. Ele não aceitou fugir, pelo mesmo motivo que ele não aceitou o ostracismo, o exílio. Ele não aceitou fugir. Afinal de contas, ele não se sentia culpado e ele preferia, e a cidade o condenou, e ele disse: eu respeito as leis da cidade. Isso é uma grande reflexão sobre justiça, eu respeito as leis. Será que eu respeito as leis só quando elas me favorecem, ou eu também respeito quando elas me desfavorecem? Claro que ele não acreditava tanto nessas leis. Ele não acreditava tanto nessa justiça humana. Mas ele, ironicamente, mais uma vez a ironia, ele disse que respeitava leis. E chamou para si a pena máxima. E a pena máxima era a pena de morte. Assim como o Minotauro, Sócrates também morrerá. É um personagem que ficou guardado na história dos homens para sempre. Lá na prisão, ele ainda recebeu essa visita dos discípulos e falou sobre a imortalidade da alma. Ele tinha 70 anos. No julgamento ele diz: vocês, juízes,
estão adiantando apenas algo que vai me acontecer daqui a pouco tempo, porque eu já tenho 70 anos. Eu tive uma vida livre, eu pude me expressar, porque eu não me envolvi com política. Talvez se eu tivesse vivido e me envolvido com política, assumido cargos públicos, eu jamais pudesse ter chegado aos 70 anos. Ele disse isso lá no julgamento. Aqui na prisão, nós vamos ter o diálogo de Platão chamado Fédon, que é sobre a morte, sobre a imortalidade da alma. E Sócrates diz, ou a morte é um sono sem sonhos, né? Isso ele diz no julgamento, né? E eu não teria nada a temer, né? Ou eu vou para a Ilha dos Bem-aventurados. Nesse momento a gente tem uma outra versão do mundo após a morte, porque a gente justamente está num outro momento em que os gregos iriam para a Ilha dos Bem-aventurados. Essa teoria também existe na Ilíada, existe o Hades e a Ilha dos Bem-aventurados. Aquiles teria ido para a Ilha dos Bem-aventurados. Mas Sócrates fala que ou a morte seria um sono sem sonhos e ele não teria nada a temer, um sono sem sonhos, ou ele iria para a Ilha dos Bem-aventurados conversar com Aquiles, né? Nessa nova versão, Aquiles não estaria no Hades, depois de morto estaria na Ilha dos Bem-aventurados, e com os grandes sábios da Grécia. Então ele não tinha nada a temer da morte. Ele fala isso no julgamento, e ele pode sim acreditar na imortalidade da alma. Como ele é um filósofo da dúvida, só sei que nada sei, ele não sabe se existe vida após a morte. O diálogo de Fédon é um diálogo do Fédon, que é um nome, esses nomes assim, Fédon é um nome de um personagem. Platão gostava de batizar seus diálogos ou com nome de personagens ou com nome de situações. Por exemplo, a defesa de Sócrates é uma situação. Fédon é um personagem que está presente na visita a Sócrates na prisão. E o banquete é o nome de uma festa onde vários personagens estão presentes. Então, Platão faz seus diálogos e cria diversos tipos de título. Muito bem, qual o desfecho da história de Sócrates dentro da prisão? Xantipa vai visitá-lo, chora muito com seus filhos. Ele pede para tirar Xantipa de perto, né? Ele aceita a morte. E como é que Sócrates vai morrer dentro da prisão? Naquela época, não era pela forca, não era pela fogueira que se matavam os condenados à morte. No caso de Sócrates, ele foi condenado a beber a cicuta. A cicuta é um veneno que mata. E dentro da prisão, Sócrates tomou uma taça de cicuta na frente de todos os amigos e precisava caminhar dentro da prisão, caminhar. Por que ele caminhava tanto dentro da prisão? Porque a cicuta precisava que ele caminhasse. Enquanto ele caminhava, ele ainda falava. E os efeitos da cicuta começam a vir, então, dos pés para a cabeça, né? A cicuta, a forma de morrer da cicuta é um envenenamento, né? E quando ele sente que está já completamente envenenado, ele se deita. E ao deitar-se, ele se cobre e espera que o veneno termine de fazer seu efeito, enquanto a vida da cidade permanece, com suas músicas, com suas teorias, com seus deuses, com suas religiões. Sócrates, dentro da prisão, morre envenenado
na frente de todos os seus queridos discípulos mais próximos. Essa é a história do nosso filósofo Sócrates.